Aquele abraço a você, torcedor amigo que nos prestigia aqui no canal Toque de Craque Esportes, no Instagram Toque de Craque Esportes, no blog Toque de Craque Esportes br.blogspot.com. Olha, a rodada 32, que termina hoje ainda, do Campeonato Brasileiro, foi marcada mais uma vez por cenas de selvageria. Já começou no sábado, quando, surpreendentemente, o jogo Goiás e Corinthians foi suspenso, porque, segundo a diretoria do Goiás, ou as autoridades de Goiânia, não sei, os torcedores do Goiás não queriam os torcedores do Corinthians lá. Já começa o erro daí. Como assim? Um cidadão, um torcedor, não pode entrar no estádio do adversário porque a torcida não quer, a organizada não quer. Quem é que manda? Já começou daí. E esse jogo só vai ser remarcado para depois de 13 de novembro, quando terminar a última rodada do Campeonato Brasileiro. Aí ontem, no domingo, duas cenas tétricas, terríveis, lamentáveis, cenas que não deveriam acontecer mais num campeonato de futebol profissional, no Campeonato Brasileiro, que é o maior campeonato nacional da América do Sul, do mundo eu não diria, mas da América do Sul sim. Ceará e Cuiabá. Cuiabá fez 1-0, o Ceará empatou, e aí a torcida do Ceará começou a brigar dentro da Arena Castelão, e foi preciso a intervenção de enfermeiros, etc. e tal, para tirar as mulheres e crianças que estavam na arquibancada. Agora, aqui tem um pouquinho de culpa do Caio Max do Rio Grande do Norte, o árbitro. Porque quando ele viu o tumulto, ele deveria ter interrompido a partida. E ele não o fez, ele deixou continuar. E houve aquele brigueiro todo na arquibancada, e teve que levar gente para dentro do vestiário, para lá e para cá, e etc e tal. Pior ainda foi na Ilha do Retiro, entre Sport Recife e Vasco da Gama, desculpe. O Sport fez o gol, o Vasco empatou, Raniel foi comemorar junto à torcida, o que é normal, o que não tem nada de mais. E aí, o seu Rafael Claus foi gol de pênalti. Se ele tivesse marcado o pênalti, a penalidade, na hora que ele viu, nada teria acontecido. Mas não, ele deixou correr, e ele foi olhar, depois de 2 ou 3 minutos, é que ele foi olhar o VAR, e o VAR confirmou, pênalti, o Vasco empatou. Aí formou o tumulto. Aí houve quebra-quebra, cadeira jogada para baixo, da arquibancada para baixo, agressão a jogadores, a enfermeiros, a paramédicos, a policiais militares, um tumulto generalizado, e o árbitro suspendeu a partida. Senhor Rafael Claus. Todo jogo do Claus tem um problema. E hoje, vendo o noticiário, o senhor Yuri Romão disse que a culpa de tudo é do Raniel, que provocou a torcida. Não, presidente. O senhor viu outro jogo e disse que jogadores do Vasco da Gama jogaram cadeira para cima. Presidente, o senhor viu outro jogo. Nenhum jogador do Vasco da Gama jogou cadeira para o alto. Muito pelo contrário. Eles correram para o vestiário. Quem jogou cadeira de cima para baixo foram os torcedores. Inclusive a imagem mostra um monstro, um marginal, um vagabundo, que não é torcedor, jogando cadeira em cima de enfermeiros, médicos, paramédicos, aquele pessoal que estava ali trabalhando. Só viu outro jogo. Aí o presidente disse que é provocação do Raniel com a torcida do esporte. E em 2017, presidente, só para refrescar sua memória, quando o meia Thomas vestiu a camisa de número 87
para provocar a torcida do Flamengo, fazendo alusão ao título de 87 da Copa União. Não é provocação, presidente? E foi comemorar lá na torcida do Flamengo quando fez o gol, ainda virou as costas, a camisa 87, como quem disse, 87 é nosso. Então é o que eu tenho dito sempre, a coisa só é boa quando é a favor da gente. Quando é contra a gente, não vale nada. Ou seja, o dirigente só toma atitude quando é contra ele. Quando é a favor dele, ele fica calado. Lá atrás, quando o Thomas, com a camisa 87, comemorou o gol de costas para a torcida do Flamengo, mostrando o número 87, não é provocação, foi bom, né, presidente? Agora, ontem, quando o Raniel comemorou o gol junto à torcida do Vasco, é provocação? Qual é a diferença? Então são coisas que estão acontecendo e que estão acumulando e ninguém está tomando providência. Rafael Claus é o árbitro que vai para a Copa do Mundo. Meu amigo, o senhor tem que ter serenidade, competência, equilíbrio. O senhor não tem que depender de VAR. Se o senhor viu que foi pênalti, marca, pronto e acabou. Que a autoridade dentro de campo é o senhor. O VAR é auxílio. O VAR não tem que apitar jogo. Da mesma forma que no Ceará. Caio Max, é você que era o árbitro. Você que tinha que tomar a atitude. Sabe? Então são cenas que estão se repetindo a cada dia e que está todo mundo calado. Porque interessa a alguém. Interessa a alguém. Alô, CBF, está na hora de parar. Agora, podem ter certeza que tanto o Sport Recife como o Ceará serão punidos com perda de mando de campo. E o STJD, se o STJD puniu o Raniel, porque hoje foram feitas enquetes nos programas de televisão aqui do Rio de Janeiro, e um deles apontava como principal responsável pelo tumulto o Raniel. 67% das pessoas que participaram hoje, num dos programas que eu vi, dava o Raniel como responsável pelo tumulto na Ilha do Retiro. Ontem, no Mesa Redonda, 78% também apontavam o Raniel. Ele não é culpado, não. Nós chegamos a um ponto em que o jogador não pode comemorar gol, não pode tirar a camisa, não pode se abraçar, não pode subir na torcida, não pode nada. Não pode nada. Ele tem que jogar, fazer gol e ficar e fazer o sinal ajoelhar, fazer o sinal da cruz e botar a mão para o céu. Mais nada. Virou verdadeiras múmias que não podem se manifestar. Feio, o futebol está feio, acabou o futebol. Então essas duas cenas, tanto no Castelão como na Ilha do Retiro, CBF tem que servir de lição. Essa situação da torcida do Goiás não querer a torcida do Corinthians lá tem que servir de lição. Teve tumulto também no Atletiba, em menor proporção, mas teve. Já havia tido no final do Campeonato Paranaense, quando torcedores de Coritiba e Atlético do Paraná quebraram parte do estádio do Coritiba, o Couto Pereira. Houve problemas na Arena Grêmio. Não foi o time do Grêmio, nem a torcida, foi o adversário. Em Brusque, em Santa Catarina, houve esse tipo de problema. E está se acumulando isso. É até quando? São Paulo, presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Há quantos anos que São Paulo está em clássicos com uma torcida só? E até quando vai? É ad eterno? Então é preciso tomar atitude, porque o futebol está acabando, as famílias estão se afastando e ninguém está tomando providência nenhuma.
Paz e bem.